Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. So what were you like when you were younger? When I was a kid, I was kind of irresponsible. You? Really? What made you change? Graduating from high school. What do you mean? Well, until I graduated, I'd never had any important responsibilities. But then I went off to college. I know what you mean. I was really immature when I was a teenager. So what made you change? I think I became more mature after I got my first job and moved away from home. Once I had a job, I became totally independent. Where did you work? I worked for my dad at the bank. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. É um diálogo, olha só. So, what were you like when you were younger? When I was a kid, I was kind of irresponsible. You? Really? What made you change? Graduating from high school. What do you mean? Well, until I graduated, I'd never had any important responsibilities. But then I went off to college. I know what you mean. I was really mature when I was a teenager. So, what made you change? I think I became more mature after I got my first job and moved away from home. Once I had a job, I became totally independent. Where did you work? I worked for my dad at the bank. Very good. Então nós temos o Alan e a Carol e o Alan começa dizendo assim: So, what were you like when you were younger? What were you like? Were, passado do verbo be, certo? Quando a gente está falando assim, what somebody is like, nós estamos falando sobre como alguém é, da mesma forma que what something is like, como algo é. Agora, what were you like? Were, passado do verbo be, you, você. Então, como você era, certo? What is like, como é algo. What were you like? Como você era, when, quando, you were, você era, younger, mais jovem, né? Young, jovem, younger e are é o comparativo, né? Então, young, jovem, younger, mais jovem. What were you like when you were younger? Como você era quando você era mais jovem? When I was a kid. Então, when I was a kid, quando, when, quando, I was, eu era. A kid, kid, criança. Então, when I was a kid, quando eu era criança, quando eu era uma criança, I was kind of irresponsible. Kind of é muito utilizado como tipo que ou meio que. Então, I was kind of, eu era meio que, ou então até um pouquinho, né? Irresponsible, irresponsável, tá bom? I was kind of irresponsible, eu era meio que irresponsável, eu era um tanto quanto irresponsável, eu era meio irresponsável. You, você, lembrando que kind também pode ser gentil, tá? Então preste sempre atenção ao contexto. Oh, that's very kind of you. Isso é muito gentil da sua parte, né? You, você, really, sério, mesmo, realmente. What made you change? What made you change? Made, passado de make, que é fazer, verbo fazer. Então, what made, o que fez, you, você, change, mudar. What made you change? O que fez você mudar? O que fez com que você mudasse? Graduating from high school. Graduating from high school. Graduate é graduar-se, formar-se, né? Então, graduating from high school, me formar no ensino médio. High school seria equivalente ao nosso ensino médio, tá bom? O que acontece? Lembra que o ing, ele nem sempre indica gerúndio, ando, endo, indo, né? I am doing something, eu estou fazendo algo. O ing, ele também pode ser utilizado para transformar o verbo em sujeito, em objeto, tá bom? Então, graduating from high school, foi isso aqui que me fez mudar.
me formar no ensino médio. What do you mean? What do you mean? O que você quer dizer? Como assim? Mean tem a ver com querer dizer, significado, referir-se, ter a intenção. Então, what do you mean? O que você quer dizer com isso? Como assim? What do you mean? Well, until I graduated, I'd never had any important responsibilities. Então, bem, until, até, I graduated, até a graduação, né? Até que eu me formasse, até que eu me graduasse, até eu ter graduado, I'd never had. Esse apóstrofo com D é a contração do verbo had, né? Had, que é o passado de have. Então, I had, never had. Eu nunca tinha tido, eu nunca tive any important responsibilities. Any, em frases afirmativas, geralmente é algum, qualquer. Em frases interrogativas também. Já em frases negativas, geralmente passa a ideia de nenhum. Então, I'd never had, eu nunca tinha tido nenhuma important responsibilities, responsabilidades importantes. Eu nunca tinha tido nenhuma responsabilidade importante, né? Eu nunca, até que eu me graduasse, até eu graduar, até a minha graduação, eu nunca tive nenhuma responsabilidade importante. But then, mas então, then, sequenciador. Mas então, I went off to college. Went off pode ser o passado de go off, que significa disparar, explodir. Também pode ser partir para, né? I went off, eu parti para, eu saí para, eu fui to college, para a faculdade. Então, but then I went off to college. Mas então eu parti para a faculdade. I know what you mean. I know what you mean. Eu sei, know, saber ou conhecer. What you mean, o que você quer dizer, né? Eu sei o que você quer dizer, eu sei ao que você se refere. I was really immature when I was a teenager. I was really immature, então eu era realmente ou muito imaturo when I was a teenager, quando eu era um adolescente. Teenager, adolescente. Inclusive, nós usamos bastante só a abreviação teen, né? Teen para se referir a teenager, de adolescente. So, what made you change? So, what made you change? Então, o que fez você mudar? O que fez com que você mudasse? I think I became more mature after I got my first job and moved away from home. Então, I think pensar ou achar, eu acho, became é passado de become, tornar-se, I became, eu me tornei, more mature, mais maturo, after, depois, após, I got my first job, got, passado de get, que você já sabe que tem vários usos, várias aplicações. Conseguir, arranjar, obter, comprar, compreender, chegar, vai sempre depender do contexto. Então, depois que eu consegui my first job, meu primeiro trabalho, né? First, primeiro, job, trabalho, and moved away from home. Move tem a ver com mover. Também pode ser muito utilizado no sentido de mudar de uma posição, mudar de casa. Então, moved away from home, que eu me mudei para longe de casa, né? Away, longe. Então, eu acho que eu me tornei mais maturo depois que eu consegui o meu primeiro trabalho e me movi para longe de casa, me mudei para longe de casa. Once I had a job, I became totally independent. Once I had a job, uma vez que eu tinha um trabalho, uma vez que eu comecei a trabalhar, uma vez que eu tinha um emprego, eu me tornei totalmente independente. Então, once I had a job, I became totally independent. Where did you work? Where did you work? Onde você trabalhava, né? Did, auxiliar para formar frases interrogativas ou negativas no passado simples. Aqui ele está modificando o verbo work, que é trabalhar. Where did you work? Onde você trabalhava? Onde que você trabalhou? I worked for my dad at the bank. I worked for my dad at the bank. Perceba que eu falei que o did nós utilizamos para formar frases interrogativas ou negativas. Tá vendo que é uma afirmação? Eu trabalhei para o meu pai no passado, né? Uma frase afirmativa. Então, nós já conjugamos o verbo diretamente, não utilizamos o auxiliar. Ana, mas eu já vi o did em frases afirmativas, né? No passado. Mas aí é quando a pessoa tá querendo dar ênfase naquilo ali, tá bom? Por regra mesmo, geral,
Did forma frases interrogativas e negativas e quando é uma afirmação, a gente conjuga o verbo diretamente, sem o auxiliar did, tá? Então, I worked for my dad. Eu trabalhei para o meu pai at the bank, em o banco, no banco, ok? Very good. Vou deixar o áudio aí novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, o texto com a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. So, what were you like when you were younger? When I was a kid, I was kind of irresponsible. You? Really? What made you change? Graduating from high school. What do you mean? Well, until I graduated, I'd never had any important responsibilities. But then I went off to college. I know what you mean. I was really immature when I was a teenager. So what made you change? I think I became more mature after I got my first job and moved away from home. Once I had a job, I became totally independent. Where did you work? I worked for my dad at the bank. So, what were you like when you were younger? When I was a kid, I was kind of irresponsible. You? Really? What made you change? Graduating from high school. What do you mean? Well, until I graduated, I'd never had any important responsibilities. But then I went off to college. I know what you mean. I was really immature when I was a teenager. So what made you change? I think I became more mature after I got my first job and moved away from home. Once I had a job, I became totally independent. Where did you work? I worked for my dad at the bank.